vamos voltar para as eleições para o governo do estado de São Paulo. Mostra a Sim. tela que a gente tem aí, Paty, por favor. Essa é a pesquisa Quest, intenção de voto espontânea. Tarcísio Freitas com 7%, Fernando Haddad com 6%, os outros 4%, branco, nulo, não pretende votar 2%. Prando, o que me chamou a atenção aí foi a quantidade de indecisos, né? 80% estão indecisos. E olha, é enorme, né? Você imaginar que faltou um mês para escolher o governador do estado de São Paulo, 80% está indeciso, a gente tem algumas explicações, algumas hipóteses para isso, né? Primeiro, a eleição presidencial tem monopolizado a atenção, então a força da escolha para o chefe do executivo nacional, porque o governador é o chefe do executivo no nível estadual, ela tem atraído as atenções. Mas também mais do que isso, né? Nós temos o Haddad, que já tem um recall, porque foi candidato à presidência em 2018, quando o ex-presidente Lula estava preso, então o Haddad foi o candidato do PT, mas o Rodrigo Garcia, atual governador pelo PSDB, mas que estava no Democratas e migrou para o PSDB, e o Tarcísio, são ainda muito desconhecidos pela população de São Paulo. Então, o paulista, né, e o paulistano da capital estão aguardando o desenrolar um pouco mais para tentar conhecer os candidatos, suas propostas. E aí você vê que, de fato, na espontânea, sem indicação do nome, o Tarcísio um pouco lá, praticamente empate técnico com o Haddad. Mas aí provavelmente você vai colocar a tela da estimulada, não vai? Vamos ver a tela da estimulada, Paty. Mostra a próxima tela. Bom, Aí, primeiro turno. Aí a gente tem todos aí. Comenta, Prando, por favor. só consegue falar para mim as posições, porque Ah, na minha ó, o imagem aqui eu Haddad. tô. Vamos Não, lá. Na estimulada para o governo de São Paulo, Fernando Haddad tem 34% das intenções de voto, Tarcísio Freitas, 14%, Rodrigo Garcia, 14%, Elvis isso, tá bom. César, 2% e os outros todos pontuam 1%. Não, então é 14, então é o que que a gente tem, né? Você tem o Haddad, 34, tem recall, como eu disse, é conhecido, mas você tem praticamente o empate técnico entre o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, né, que transferiu o domicílio eleitoral recentemente para São Paulo, inclusive é sempre acusado de conhecer pouco o estado de São Paulo, que ele pretende, quer governar se eleito for, e você tem do outro lado o Rodrigo Garcia, que conhece o estado de São Paulo, era o vice do Dória, que se retirou para disputar a presidência e acabou saindo da vida política, pelo menos nesse momento. Então a grande questão na pergunta de São Paulo é quem vai para o segundo turno? Vai Tarcísio ou vai o Rodrigo Garcia? O Tarcísio tem a força do presidente Bolsonaro, mas também traz a rejeição. O Rodrigo Garcia se afastou do governador, né, do ex-governador João Dória, mas ele tem uma boa articulação no interior de São Paulo por conta das prefeituras que sempre tiveram muita proximidade com o PSDB. Então isso aí vai ser uma disputa acirrada até a noite ali do primeiro turno, ali quando a gente descobrir quem vai de fato para o segundo turno. E aí, quem for para o segundo turno pode congregar as forças que são antipetistas. Então é muito provável, não é certo, mas é muito provável que seja Tarcísio ou Rodrigo Garcia, os votos de um vão para o outro no eventual segundo turno por conta da rejeição ao PT. Vale lembrar, Miriam, que o governo de São Paulo é uma cidadela, é uma cidade protegida há muito tempo do PSDB. E a saída do Dória e do Alckmin mexeu demais, colocando em risco, inclusive, do PSDB, que pela primeira vez não tem candidato à presidência da República, perder a joia da coroa, como muitos gostam de dizer sobre o governo do estado de São Paulo. Só para deixar claro, ninguém ficar bravo de outros estados. Joia da coroa no sentido dos recursos, da quantidade de recursos de dinheiro, né, do PIB de São Paulo. Olha só, eu tô tentando segurar o sorriso aqui, mas é que tá entrando um monte de superchat. Obrigada, pessoal. Isso aí, esse apoio é super importante para nós. Prando, eu queria, falando dessa disputa no governo aqui de São Paulo, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse candidato Tarcísio. Ele é um forasteiro, porque ele nem tinha domicílio eleitoral aqui, ele é um Isso. ministro do presidente Jair Bolsonaro, e eu queria saber como é que você vê a estratégia de campanha dele. Porque ao mesmo tempo que ele não se descola do presidente, ele também não abraça com toda
todo amor a campanha do Bolsonaro? Ou estou É, enganada? não, nesse caso, não tá enganada. Nesse caso, existe uma fronteira muito tênue entre ser um candidato de um presidente da República que busca a reeleição, porque isso traz força, né? E aí o Bolsonaro tem também palanque no estado de São Paulo, mas também em contrapartida, e aí tudo na vida você tem o bônus e você tem o ônus. O ônus é trazer também a rejeição que o Bolsonaro tem, e é uma rejeição que também existe aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio, ele foi um ministro considerado um ministro da ala técnica. Quando começa o governo Bolsonaro, você tem alguns núcleos de ministério. Você tinha ali ministros considerados técnicos, como ele, a ministra da Agricultura, Tereza, né? Enfim, Tereza Cristina. Enfim, Tereza Cristina ou Cristina Tereza? Agora me confundi, hein, Miriam? Tereza Você lembra? Cristina, Tereza, Tereza Tereza Cristina, Cristina. justamente, Tereza Cristina. E aí você tinha o núcleo militar do governo e o núcleo ideológico, né? O chanceler Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, tudo mais. Este núcleo técnico que tem o Tarcísio como ministro da infraestrutura, ou seja, a imagem construída dele como ministro do Bolsonaro era de um realizador, de um construtor, de alguém que entrega, que tecnicamente não está muito preocupado com questões políticas, mas tem capacidade técnica e de gestão. É a imagem que foi construída. Agora, de fato, a gente tem que ver num debate como ele vai se sair, né, a respeito da situação do estado de São Paulo, se vai ter um bom domínio, né, se conhece o interior de São Paulo, como, por exemplo, conhece o Rodrigo Garcia, ou até mesmo o Haddad, né? Então é uma disputa, enfim, é um candidato que, na verdade, foi colocado de fato pelo presidente Bolsonaro para concorrer ao estado de São Paulo, que, como eu disse, em termos de orçamento, é a joia da coroa e é uma cidadela há muitos anos, né, muitos mandatos do PSDB. Olha, o Líbano, obrigada, Líbano, contribuição. O Líbano escreveu assim no chat: contribuição, mas único pode vencer Bolsonaro, Lula, Ciro e Bolsonaro. Eu não entendi a sua mensagem, Líbano. Acho que ele mandou essa mensagem quando a gente estava falando do Ciro ainda. Ele estava respondendo para o Paulo Beraba, que falou a questão Tá. do. Não sei. Eu não sei o que ele falou, Miriam, mas deixa eu só comentar uma coisa. Nas Hum, projeções de pesquisa, se porventura tem dois que ganham do Bolsonaro, dois candidatos ganham do Bolsonaro no segundo turno. O primeiro, obviamente, é o Lula, que está à frente, e um outro que ganha também é o Ciro. Ciro Gomes, se fosse para um segundo turno, sairia vitorioso. E essa é a mágoa do Ciro, porque já em 2018, pesquisas mostravam que se ele fosse para o segundo turno e não o Haddad, ele teria se tornado presidente, porque ele poderia ter vencido o Bolsonaro no segundo turno em 18. mágoa com o PT, né? Que Com o não PT e com o abraçou a Lula. campanha dele. Veja É que no isso. debate o Lula afagou, foi cheio de amores e o Ciro continuou batendo, né? Falou, ó, não é bem por aí, né? É o que eu disse, o PT gosta de jogar bola quando escolhe o time e é o dono da bola. Fora isso, ele quer que todo mundo esteja, venha a nós ao vosso reino nada, né? É isso aí. Ô, Prando, a gente não Sim, tem as telas falando sobre a percepção econômica da população, mas eu sei que você leu a pesquisa Li. e a gente vê assim que a percepção das pessoas em relação à situação econômica ainda continua muito negativa, mas está melhorando um pouquinho. Quer dizer, Sim. talvez esse Auxílio Brasil turbinado, o Vale Gás, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o empréstimo consignado, a redução no preço dos combustíveis, isso tudo está surtindo efeito? Não na velocidade que o governo gostaria, então as últimas pesquisas foram um balde de água fria, né, no governo que achou que o presidente, aí você tem ministro do governo, né, que joga política. Não, a gente tem pesquisa interna mostrando aí que o Bolsonaro já está à frente e que em 7 de setembro ele já vai estar à frente, inclusive a partir de 7 de setembro a gente quer arrancar para ganhar no primeiro turno. Isso é balela, né? Isso é balela. O fato é que sim, o ambiente econômico ainda é muito ruim, mas houve melhora. E ela é explicada, especialmente, já que na sua pergunta você coloca a parte da resposta. É isso, o Auxílio Brasil, a questão do gás, né, dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para taxista, tudo isso surte um efeito. Lembrando que muitas vezes aqueles que estão em situação de vulnerabilidade eles, de fato, tendo esse dinheiro, conseguem
gastar, comer melhor, e isso mexe com a economia. Como eu disse no começo, o Bolsonaro está numa maratona não para agora o primeiro turno, ele quer que este efeito se consolide, que esse efeito tenha uma progressão a fim de melhorar o humor do eleitorado até um segundo turno, para ele ter mais força com relação ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, hipoteticamente, adoraria, já no primeiro turno, de que todo mundo abandonasse Ciro e Simone Tebet e fosse com ele, para que ele faturasse agora no primeiro turno. Mas eu acho muito difícil. De novo, eu defendo a tese de que nós teremos um eventual segundo turno, um potencial segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e neste caso, nesse eventual segundo turno, o favoritismo é do ex-presidente Lula, porque o presidente Bolsonaro tem uma rejeição, e aí vale ressaltar, politicamente, ele não fez nenhum movimento durante o seu mandato, esses 3 anos e meio, pouco mais já de 3 anos e meio, para tentar diminuir essa rejeição. Perceba que no debate ele poderia fazer sinalizações a um segmento que o rejeita, que é o eleitorado feminino. O que ele faz? Ele ataca a jornalista e a senadora Simone Tebet. Então, no fundo, ele é o que ele é. Isso consegue dar a ele uma base de apoio muito forte, resiliente, que são os bolsonaristas, só que ele tem dificuldade de acenar ao centro, ao passo que o Lula trouxe Alckmin, figura histórica do PSDB, fala do Alckmin, tenta acenar ao centro, conversa com o empresariado e está tentando, obviamente, no espectro ideológico, trazer os ciristas não convictos ou indecisos, né? Agora, a situação do PSDB é realmente muito complicada, né, Prando? Lastimável. Por 25 anos reinou no estado, tal, né? Sempre fez os governadores e agora tá sem perspectiva mesmo. Não, tá dificílimo, né? A situação do PSDB, e em grande parte pela incompetência das lideranças políticas do PSDB, que não souberam dialogar com a sociedade, não souberam se posicionar, né? Vale ressaltar que isso já vem de muito, né? Quando o Lula saiu vitorioso, né, no seu primeiro mandato, ele recebeu uma transição que foi das mais democráticas e republicanas do governo Fernando Henrique para o governo Lula. O que os petistas fizeram no dia seguinte? Criaram a narrativa fake news inaugural chamando de herança maldita, atacando o governo Fernando Henrique, que o Brasil tinha quebrado não sei quantas vezes, que aquela herança maldita atrapalhava e tudo mais, e que nunca antes na história, e o Lula fazia tudo. O que acontece com isso? Os próprios tucanos, candidatos à presidência da República, José Serra e Geraldo Alckmin, esconderam o Fernando Henrique. Parece que o Fernando Henrique, de fato, ao invés de entregar uma economia estabilizada, o plano real, né, ele entregou a casa arrebentada. E aí eles assumiram isso, e dali para frente o Lula consegue constituir uma diferença política entre nós e eles que deu certo. Então essa narrativa simplificada da realidade deu certo. O PSDB compra, foi incompetente. O que fizeram, com todos os problemas, e não são poucos, na figura ou talvez na candidatura do João Dória, é o governador que entrega um PIB 5 vezes maior do que o crescimento do Brasil, é aquele que politicamente, ainda que com superexposição, lutou pela vacina e começou a vacinar. A partir daí o governo federal teve que correr para não ficar atrás, porque queria sair na foto da vacina, e mesmo assim ganha as prévias e acaba sendo atacado internamente pelo partido. E aí você tem pela primeira vez desde 89 uma candidatura, enfim, uma eleição que você não tem um candidato do PSDB disputando, né, enfim, debatendo. E é a escolha que o partido fez. Ou o partido se reinventa, ou ele vai caminhar célere para os estertores.